Mais uma outra observação. É ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então nós temos aqui o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, né? Então essa característica, pessoal, essa reta aqui, ó, digamos uma reta R, todo ponto que pertence a essa reta R que corta o eixo, que corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, ele tem uma característica. Vejamos um ponto A aqui, ó. Todo ponto que pertence a essa reta, ele tem uma característica. Qual é? É que a abscissa vai ser igual à ordenada. Então, esse ponto A de coordenadas 2 e 2, abscissa 2 e ordenada 2, vejam que a abscissa é igual à ordenada. Tá? Vejamos um outro ponto, um ponto B aqui, ó. Vejamos o ponto B. Esse ponto B ele tem coordenadas menos 2 e menos 2. Vejam que a abscissa dele aqui, ó, pessoal, é menos 2 e a ordenada dele também é menos 2. Então, esse ponto B ele tem coordenadas menos 2 e menos 2. Ok, pessoal? E lembrando também que essa bissetriz passa pela origem, né? A origem, coordenadas 0 e 0. Ok? Então, é importante que você coloque isso na sua cabeça, que ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa, ok, pessoal? A abscissa é igual à ordenada. A abscissa é igual à ordenada. Próxima observação. Quinta observação. Todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, pessoal, aqui no caso o segundo e o quarto quadrante, ele apresenta a abscissa igual ao oposto da ordenada. Então, vou passar aqui uma reta S. Então, vejamos um ponto aqui, esse ponto C. Esse ponto C ele tem a abscissa menos 2. E a ordenada dele, pessoal, é quanto? A ordenada dele é 2, né? Então, esse ponto, vejam que as coordenadas desse ponto, a abscissa é menos 2 e a ordenada é 2. Vejam que uma é o oposto da outra, né? Uma é o oposto da outra, ok? Vejamos um outro ponto, o ponto D. Esse ponto D, a abscissa dele é menos 2, a abscissa dele é 2 e a ordenada dele é menos 2. Então, esse ponto D, pessoal, ele tem coordenadas 2 e menos 2, ok? E a origem, né, é 0 e 0. Como o 0 seria 0 e menos 0. Como o 0 é neutro, né, pessoal? Então, aqui ele também pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Ok, pessoal? Então, qual é o único ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e pertence também à bissetriz dos quadrantes pares? É a origem. Ok? Ela pertence às duas bissetrizes. Ok, pessoal? Então, que fique isso bem guardado. Que ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa é igual ao oposto da ordenada. Vejam aqui, ó, a abscissa é igual ao oposto da ordenada. Ok, pessoal? Ok? Vejamos aqui alguns exemplos. Ok? Determine as coordenadas dos pontos abaixo. Então, aqui eu tenho um ponto A, né, pessoal? Quais são as coordenadas desse ponto? Então, se você olhar, ele tem uma abscissa 1, né, e uma ordenada igual a 2, certo? Então, esse ponto A tem coordenadas 1 e 2, ok, pessoal? Vejamos um outro ponto, esse ponto B aqui, ó. Esse ponto B, pessoal, qual é a abscissa dele? A abscissa dele é menos 3 e a ordenada dele é quanto, pessoal? É 1, né? Então, esse ponto B tem coordenadas menos 3 e 1. Vejamos um outro ponto, esse ponto C. Esse ponto C, pessoal, quais são as coordenadas dele? Se você prestar atenção, ó, a abscissa dele olha para o eixo horizontal, é menos 3, e a ordenada você vai olhar para o eixo vertical, é menos 2. Então, esse ponto C tem coordenadas menos 3 e menos 2. Mais um exemplo, esse ponto D aqui, pessoal, quais são as coordenadas dele? Olha, se você olhar para cá, para o eixo horizontal, a abscissa dele é 3, e a ordenada dele é menos 2. Então, esse ponto D tem coordenadas 3 e menos 2, certo? E esse ponto E aqui, pessoal, esse ponto E, ele pertence ao eixo horizontal, não é isso, pessoal? Então, esse 2 aqui, ó, é a abscissa, né? Então, esse ponto E tem coordenadas 2. E a ordenada dele, pessoal, nós vimos que todo ponto que pertence ao eixo horizontal, a ordenada dele é 0, certo?
Então esse ponto E, ele pertence ao eixo das abscissas, ele pertence ao eixo X, ok? Vejamos mais um exemplo, esse ponto F aqui, pessoal, ó, ponto F. Quais são as coordenadas dele? Eu tenho certeza que esse menos 1 aqui, pessoal, é o que? É a ordenada, né? Então esse ponto F tem coordenadas, o X dele é 0, ó, projetando para cá para o eixo horizontal, o X dele é 0 e o Y dele é menos 1. Então esse ponto F, pessoal, ele pertence ao eixo das ordenadas, ele pertence ao eixo Y. Ok, pessoal? Ok?